Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos a mais uma videoaula. Estamos hoje na lição número 5 da unidade número 3, que fala verdadeiramente livres. O nosso tema geral é a mente de Cristo e temos nos baseado pelo livro, A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. E temos estudado lições belíssimas e hoje a lição é a número 5, a última da unidade 3, como eu disse. O título da lição é Ressentimentos e Mágoas. Nós temos estudado prisões de portas abertas e vamos estudar esse tema também, que pode aprisionar o cristão também numa prisão interna, E o alvo da nossa lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo, ao final você deverá entender que ao perdoar a ofensa, a pessoa não está isentando o ofensor da responsabilidade, e sim libertando a si mesma do poder corrosivo dessa prisão. E os propósitos da lição, no sentido primeiramente do saber. Ao final, você deverá compreender que a liberdade oferecida por Cristo a libertou de todas as situações que aprisionam o cristão, inclusive da culpa do passado. E agora o propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá perceber que o perdão é a chave das prisões internas geradas por ressentimentos e mágoas. Vamos conhecer o propósito no sentido agora do agir. O que eu devo fazer? Então, depois que você aprender o assunto, você deverá decidir perdoar e entregar a causa a Deus, que agirá curando a dor, a mágoa, o ressentimento guardado no coração. Vamos fazer uma oração, pedindo aqui a direção do Espírito Santo. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome, exaltado entre as nações, em todos os tempos. Paizinho, usa-me como instrumento em tuas mãos, eu te peço, para que tu mesmo possa ministrar este assunto, que pode aprisionar a todos os cristãos que têm mágoas guardadas, ressentimentos, de situações que já viveram no passado e que guardam ainda esse mau sentimento, E a chave, nós sabemos que é o perdão. Então, Pai, venha tu mesmo a falar e usa-me apenas como um instrumento mesmo em tuas mãos. Abençoa cada ouvinte dessa videoaula. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como assim, introdução a esse assunto, como nós temos estudado várias prisões, que podem justamente, são prisões invisíveis, sutis, lembra que eu falei isso? Prisões que podem levar o cristão a não viver a plenitude, que lhe cabe com Cristo Jesus. Afinal, ele morreu para que pudéssemos ser libertos, Absolutamente libertos de tudo, Então, nós temos estudado o quê? Que muitos cristãos ainda vivem aprisionados, nessas prisões, como eu disse, não são prisões visíveis naturalmente, mas são prisões o quê? Internas, causadas, no caso, por dores antigas, feridas, abertas na alma que ainda não cicatrizaram, mágoas acumuladas, mágoas guardadas, por situações que viveram, e
ressentimentos também guardados que não levam a nada. Então, nós nessa aula vamos aprender, né, que essas prisões, elas não têm cadeados, não é isso que nós temos visto também em assuntos que também podem aprisionar o cristão, né? Então, elas não têm cadeados, e literalmente falando, né? Mas a porta está sempre aberta, né? Mas muitos cristãos escolhem o quê? Permanecer dentro delas. Né? Por quê? Por que eles permanecem dentro dela? Porque eles não se convencem que estão libertos por Cristo Jesus. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles mesmo não se perdoam, não querem perdoar, né, a quem o ofendeu, a quem o magoou. Jesus, afinal, ele morreu para quê? Para nos dar liberdade. Eu já disse isso aqui. João 8,36, o que diz? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, porque Cristo Jesus já nos libertou de toda a condenação, né, que pairava sobre nós. Mas essa liberdade, ela só irá se manifestar, ela só será efetiva em nós quando escolhermos perdoar. Primeiramente, vamos ver o que são ressentimentos e mágoas, né? Mágoa, o que vem a ser uma mágoa? Mágoa é uma dor, né, emocional não tratada. Alguns até dizem, é a ferida da alma, né? É isso que é mágoa, é uma dorzinha, né, emocional que você acumulou e que ainda não conseguiu se desvencilhar. Ressentimentos, essa palavra ela vem do latim ressentire, o que significa literalmente assim, sentir de novo, ou seja, é um ciclo vicioso, onde a pessoa, no caso, que eu digo, a pessoa ofendida, né, ela revive a dor repetidamente, mantendo a ferida o quê? Aberta. A ferida que eu digo na alma aberta, né? Em outras palavras, né, ressentimento seria reviver repetidas vezes a dor, como se cada lembrança reabrisse a ferida. Deu para entender? Assim, nós dizemos que ressentimento é como beber veneno, né, esperando que o outro morra, né? Porque o mal está sendo trazido, sendo feito para nós mesmos, e nós vamos ver isso. Então, ressentimento e mágoas são dores guardadas, feridas mal curadas, né? Lembranças, diria que continuam sangrando por dentro, sangrando mesmo de muitos anos. Depois de passados muitos anos, ela ainda está sangrando, ela ainda está doendo em você. Então, eu poderia também dizer que são emoções não resolvidas diante de uma ofensa, que é mais, diante de uma injustiça, de uma rejeição, de uma ingratidão, de uma traição, ou até uma desilusão, né? Não importa a causa, né? Uma injustiça, eu já falei, né? Então, são emoções que você ali está mantendo, né? Ali sempre remoendo e sempre revivendo essas mágoas, essas emoções. Então, na prática, sabe o que elas representam? Representam cárceres interiores, ou seja, prisões interiores, onde a pessoa ela fica revivendo, né? Como eu já falei, remoendo, repetindo e, a pior, alimentando
memórias negativas. Vejam bem, ela revive, ela repete aquilo na cabeça dela, é um ciclo vicioso, né? Ela fica ali, toda hora volta a cabeça dela, aquela situação, hora vem e ela está lembrando daquilo, ou seja, ela está alimentando, né? Essas memórias, que, como eu disse, negativas, né? Então, vamos ver aqui os sintomas dessa prisão, ok? Olha, ruminamos, a palavra é essa, o primeiro sintoma é que a gente fica o quê? Quem passa por essas prisões, ou quem está vivendo essa situação, ela fica ruminando pensamentos antigos, voltam como se fosse hoje, no dia de hoje aquilo. Então ela fica ruminando aqueles pensamentos negativos. A emoção antiga volta como se fosse hoje, é isso que eu quero dizer, né? Outra coisa é que, outro sintoma é que se evita a pessoa, o ofensor, a pessoa que a magoou, a pessoa passa a evitá-la, é outro sintoma, né? Há um desejo de retribuir a dor, mesmo que esteja esse desejo latente dentro de você, você não perceba, mas ele existe. O que não é bom, né? Porque nós sabemos que Deus, Jesus, não quer isso. E outro sintoma, que eu acho o principal de todos, é a falta de paz. A pessoa passa a não ter paz. Ela perde a sua paz. Aquela paz que Cristo nos deixa, não é a paz que o mundo, né, nos dá, que aquela paz é momentânea, né? Então eu perguntaria, por que essas emoções se tornam prisões? Vamos ver isso aqui. Por que elas se tornam prisões? Porque ocupam a mente. Quando Paulo, em Romanos 12:2, diz o quê? Transformai-vos pela renovação da mente, né? E elas ficam ali, não deixa que Deus a transforme fazendo essa renovação, porque você fica ali revivendo aquilo, remoendo, tá? Então, a mágoa, ela prende, vamos dizer assim, ela prende a sua mente, né, ao passado. Ela aprisiona a sua mente ao passado, nos impedindo de experimentarmos mudança, né, de sermos renovados, até por Deus, que é Ele que nos renova, né? Segundo Romanos 12:2, como eu disse, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Mas aí a gente está presa, a pessoa se prende ao passado e isso não permite, impede mesmo, né, de experimentar a mudança na sua mente. Agora, por que se tornam prisões? Além de ocupar a mente, segunda coisa é porque endurecem o coração do cristão. Olha só, quando tem lá Hebreus, né, 3:12, que diz o quê? O que diz lá? Guardai-vos de que nenhum de vós tenha um coração maligno e incrédulo. Você fica com o coração duro, você começa, o coração ressentido, ele vai ficando duro, ele vai endurecendo, primeiro contra a pessoa, ou seja, contra o ofensor, e depois contra Deus. Então nós temos que ver isso aí direitinho. Então, por que se tornam prisões mesmo? Porque além de ocupar a nossa mente, a gente ficar remoendo, voltando a mente, endurecer o nosso coração, ainda porque nos coloca no papel de vítima, né? Então, enquanto a mágoa, ela domina a pessoa, né? Enquanto a mágoa está ali dominando a pessoa está de que jeito? Ela está presa, né? Ela está presa em frases como, por exemplo, frases assim: eu não merecia isso, de jeito nenhum, eu nunca vou esquecer o que fizeram comigo, nunca vou. Olha, eu só vou perdoar quando ele mudar.
esperando que a pessoa mude, né? Ou quando ele se retratar comigo, ele precisa se retratar primeiro para eu perdoá-lo, né? Nada disso. O que a gente tem que lembrar é que o inimigo se aproveita dessa situação. O inimigo se aproveita, né? Outro sintoma que dessa prisão é porque que aprisiona, né? Porque dá lugar ao diabo. Olha o que diz Efésios 4:27. Diz, não deis lugar ao diabo. Né? Outra coisa, Jesus tratou esse assunto com muita seriedade. Como é que Jesus... O que Jesus pregou? Jesus primeiro pregou que o perdão é obrigatório, né? Se não perdoar, olha o que ele falou aos homens, tão pouco vosso Pai vos perdoará. Está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 15. Olha como que Jesus pregou o perdão. Outra coisa que Jesus deixou claro é que o perdão deve ser ilimitado. Não é verdade? Né? Jesus não respondeu lá a Pedro, até 70 vezes 7 devemos perdoar? Quer dizer, é simbólico, né? Nós temos que perdoar sempre, porque o nosso Deus já nos perdoou, né? Lá Mateus está, acho que é capítulo 18, se não me engano, a partir do 20, 21, vocês vão ver isso lá. Outra coisa que a gente pode lembrar é a parábola parábola do credor incompassível, do credor que não sentiu compaixão, né? Mateus também 18, aí do 23 ao 25, tem essa parábola lá, e vocês leiam lá. É aquele servo que é perdoado, né, de uma dívida impagável, ele não tinha nunca como pagar, a vida dele era uma dívida altíssima, e o seu senhor o perdoa, mas ele não perdoa uma dívida pequena de um semelhante dele. E aí, qual foi o resultado? Ele volta para a prisão, né? Então, nós podíamos assim afirmar que quem não perdoa volta para a prisão, mesmo depois de liberto por Cristo. Volta, que ele não perdoa. Nós vamos ver que a pessoa que mais é prejudicada é a própria pessoa, ok? O ressentimento também é uma prisão que rouba o quê? Rouba a paz, como eu disse, né? Rouba a sua paz. A paz que você podia estar vivendo ali com Cristo, né? Com seu irmão. Você passa a não ter aquela paz, né? A paz de Deus. Não diz isso, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente, fala, Filipenses 4:7 fala isso. Porém, o ressentimento rouba essa paz. Outra coisa é que rouba a comunhão com Deus, não só rouba a paz, não. O ressentimento e a mágoa rouba a comunhão com Deus, que diz lá, né, se no teu coração se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Sim, porque a iniquidade, o pecado, faz separação entre o homem e Deus. O que mais que rouba essa prisão, de guardar mágoas e ressentimento? Nós já vimos que rouba a paz, rouba a comunhão com Deus, mas rouba também a alegria. A alegria, lembra que faz parte do fruto do Espírito? Rouba. Rouba lá. O cristão pode ser até salvo,
mas vive infeliz, não vive alegria plena, comprometendo o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, né? Longanimidade, fidelidade, bondade, e por aí vai. Benignidade, aí vai, mansidão, domínio próprio, e alegria é uma delas. E você fica com a alegria comprometida. Outra coisa que rouba essa prisão é o seu crescimento espiritual, porque a mágoa trava esse processo de amadurecimento do cristão. Então você fica como que estagnado, né? Espiritualmente falando. Então, eu pergunto, por que perdoar é tão difícil? Por quê? Vamos ver os principais, pelo menos os mais comuns motivos de ser difícil, e a gente trabalhando e conhecendo tudo isso, fica mais fácil de perdoar. Olha, sabe por que é difícil perdoar? Porque de fato, porque doeu de verdade na pessoa. E ela quer valorizar aquela dor. Ela não quer banalizar com perdão, que para ela seria isso, né? Visto com os olhos humanos, né? Outro fator que, além de ter doído de verdade, é porque achamos injusto deixar, diria assim, barato, na gíria, né? Deixar pra lá, eu vou perdoar, aí eu vou deixar pra lá o que ele me fez, então também é difícil por isso. Mas nós vamos ver que é necessário perdoar. Olha, sabe por que também é difícil? Porque estamos esperando desculpas que nunca chegam do ofensor. Não falei que é como tomar veneno esperando que o outro morra, né? Ele não vai se desculpar se ele não fez até o instante. De repente ele nem se tocou, que foi tão profundo, que te magoou tanto, né? E você tem, como cristã, que é uma pessoa cristã, ou como um cristão, né? Você tem que tomar o primeiro passo, né? O primeiro lugar. E também é difícil porque confundimos perdoar com aprovar, por exemplo. A gente pode perdoar, mas não aprova o que ele fez, né? Perdoar com voltar a conviver. Não necessariamente, você não vai voltar a conviver, né? Se o teu coração não... Você perdoa e se livra daquela prisão, porque é o mandamento de Jesus. E também você confunde, né? Além de confundir perdoar com aprovar e perdoar com voltar a conviver, você pode também confundir perdoar com esquecer. Você pode até não esquecer, mas perdoou. Tira aquilo, abre o perdão é a chave, né? Dessa prisão. Até porque, biblicamente, perdoar, a gente sabe que o perdão, biblicamente falando, não é sentimento, é uma decisão. É uma decisão, tá? Então, eu já falei, qual é a chave dessa prisão? Eu já falei aqui agora, é o perdão, né? Aí você pode me perguntar, ou se tivesse assim, até raciocinar aí, refletir, mas como posso perdoar? Como eu vou fazer isso? Sabe como? Liberar Deus para agir. Pedir ajuda ao Espírito Santo. Você sozinho talvez não consiga. Espírito Santo de Deus, eu decido, é uma decisão, não é sentimento. Eu decido perdoar, me ajuda. E ele vai te ajudar. E você vai conseguir deixar o passado no passado. Porque tudo que fez a você, não importa o tempo que tenha, que não seja ali naquele instante, é passado. Deixa o passado no passado. Com a ajuda do Espírito Santo você consegue. Libere o outro da dívida emocional. Libere o outro da dívida emocional. Aí você estaria fechando a porta para o diabo, né? Para ele não interferir, não acabar ele conseguindo, né? Alguma coisa aí porque ele vai gostar da situação.
Então, é sair da cela e caminhar para a liberdade que você já conquistou em Cristo Jesus. Saia da cela, assim como na videoaula que eu contei, que o anjo apareceu a Pedro estava preso naquela prisão, era noite, ele dormia, e o anjo toca nele e fala: Pedro, vamos, levante-se e vamos. E as algemas do braço de Pedro caem, a porta da cela se abre, né? Os guardas não vêm. Por quê? Porque foi Deus que libertou, e nós já somos libertos por Cristo Jesus, aleluia, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Então, é só sair, fazer como Pedro fez, se levante e saia dessa prisão, dessa cela, tá? Perdão também não significa o quê? Sentir vontade de perdoar, porque não é sentimento, vontade, não é decisão. Trata-se de uma decisão. Se você ficar esperando pela vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca, né? É uma questão de obediência à palavra de Deus, obedecer a Jesus. Ele é o nosso Senhor, né? E nós somos os seus servos. Ele é o nosso Messias. Então, sabe o que vai acontecer? Nós temos que imitá-lo. Dizer, também perdoar, não significa dizer que não doeu. Doeu, eu já falei também. Não significa dizer que não doeu, né? E nem significa voltar a ser íntimo e nem confiar no ofensor imediatamente. Com o tempo, pode ser que você volte até a confiar e o perdão seja suficiente para voltar às coisas como eram antes, né? Mas perdão é obedecer a Deus apesar da dor. É obedecer a Deus apesar da dor. Isso aí que é perdão, que é perdoar, né? Que é perdão. É o que significa a palavra perdão. Você está em obediência ao seu Senhor, apesar da dor que você guardou esse tempo todo. Eu sei que doeu. Agora eu posso perguntar como perdoar biblicamente. Vamos ver isso aí. Eu já falei, mas vamos frisar. Reconhecer a dor, a mágoa em você. Primeira coisa, você tem que reconhecer essa dor. Eu estou magoada, ferida, magoada intimamente, está sangrando. Você reconhece. Por quê? Por que você tem que reconhecer? Porque Deus não cura aquilo que fingimos que não existe. Você confessa a Deus: fulano fez comigo, mas Espírito Santo, eu decido perdoar em cumprimento a tua palavra, meu Senhor. Me ajude. Outra coisa, você vai reconhecer a dor, a mágoa, vai entregar, como eu disse, a causa a Deus, nas mãos dele. Sabe por quê? Ele mesmo disse: a mim pertence a vingança, se for o caso. Romanos 12:19, né? E quando entregamos, Deus assume. Senhor, eu vim até aqui, não consigo por mim mesma, está entregue nas tuas mãos, cuida dessa causa para mim, porque eu quero perdoar, quero, né, cumprir com a tua vontade. E naturalmente que ele vai assumir e vai te ajudar. Declarar o perdão em oração é outro ponto forte, né? Algo como assim, você dizer assim: Senhor, pelo nome de Jesus, meu Pai, eu libero agora esse perdão, glórias a Deus, eu libero agora esse perdão, ainda que doa em mim, eu libero. Oh, como Deus vai se agradar dessa oração, porque ela vai saber que ela é sincera. Eu já passei por isso que agora eu me emocionei, eu já passei por isso. Mas antes de eu estudar essa lição, muito antes eu já tinha perdoado, graças a Deus, porque Deus já tinha me tratado.
no culto, nas mensagens que eu ouvia, tudo convergia para a palavra perdão. Por isso que eu me emocionei, não sei se vocês perceberam. Então eu declarei em oração. Porque é da vida, né? As pessoas não são iguais, né? Infelizmente não são, e às vezes nos magoa mesmo. E você deve continuar insistindo em perdoar sempre. Pois o quê? Pois o perdão é como antibiótico. Na maioria das vezes é dose única, uma dose só basta, né? Mas em outras vezes é repetido até curar. Se precisar, perdoe várias vezes. Senhor, eu declaro, eu liberei o perdão, eu libero o perdão, até você sentir que de fato você conseguiu perdoar por inteiro, até porque Deus nos conhece. Ele está nos ajudando, Ele sabe das intenções do nosso coração, né? Deixar também Deus curar o nosso coração, isso é importante, né? Quando o perdão é dado, Deus faz o resto. Aleluia! Deus cuida de nós. Oh, glória a Deus! Vamos à conclusão? A conclusão, eu escrevi assim: mágoas e ressentimentos, elas atuam também como prisões invisíveis, ou seja, prisões internas, prisões de portas abertas, onde há a criação de muros espirituais, vejam bem, que impedem, ou seja, impedindo ao cristão, né, e ao ofensor também de viver a plenitude, a paz, né, e o propósito de vida e liberdade que você tem em Cristo Jesus, que Cristo lhe oferece. Não deixe isso barato, não deixe de viver essa plenitude em Cristo, não faça isso. Ele tem um propósito de vida para você. Viva essa liberdade, né, que Cristo oferece a todos que o aceitaram. Olha, veja que a chave que abre essas algemas, essas prisões, que eu já disse que são prisões sutis, invisíveis, silenciosas, que às vezes a pessoa até não se dá conta, né, que está numa delas. A chave é o perdão, sem sombra de dúvidas, é a chave que abre a prisão, né? Assim, perdoar é a chave, guardem bem, dessa prisão, como de todas as prisões, né? O que significa, prisões que eu digo internas, né? O que significa, em outras palavras, sabe o quê? Que perdoar é abrir a porta da prisão e descobrir que o prisioneiro sempre foi a pessoa que perdoou, sempre foi o ofendido, né? A pessoa que estava magoada. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima videoaula.